Já foi. Amém? Boa noite. A paz do Senhor Jesus, que todos sejam bem-vindos à nossa terceira aula a respeito da bibliologia, né? Falando sobre a Bíblia, para que nós entendamos um pouco mais da Bíblia, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor quer falar nos dias de hoje, como Ele falou antigamente, como Ele fala todos os dias para nós. Então, vamos fazer uma breve oração para a gente começar com o Espírito Santo, né, nos envolvendo. Senhor, boa noite, Pai. Boa noite, Filho. Boa noite, Espírito. Ó Espírito, como é bom estar presente, como é bom estar na Sua presença. Eu espero e peço que o Senhor possa nos aconchegar, possa nos envolver, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para aquilo que Tu queres falar. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, mas que a palavra venha edificar, que venha fazer crescimento individual, crescimento pessoal, para que nós possamos levar para o próximo aquilo que é correto, daquilo que está escrito, daquilo que o Senhor falou, a boca dos inspirados para escrever a Tua palavra. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, e que o Espírito não se aparte da gente em nenhum momento de nós, nesse momento, nesta aula, nesse recinto, nas nossas casas, quem a gente estiver assistindo de longe, de perto, que o Senhor possa abençoar as casas, todas as nossas casas, que o Senhor possa adentrar para nos dar entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as Bíblias impressas mais antigas, né? A gente fez um resumão aí, a gente falou sobre alguns outros assuntos bem interessantes a respeito da Bíblia, inspiração, né? Foi falado assim sobre sinagoga também, né? Hoje nós vamos entrar em assuntos específicos, mais didáticos mesmo, mas não falando que o Espírito Santo não esteja, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. Amém? As Bíblias impressas mais antigas. A gente sabe como foi inspirada, a gente sabe como ela chegou até nós, a gente acredita também, né, que o Espírito Santo, nós lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, ele vai nos mostrando, vai nos aperfeiçoando para entendimento, e acaba que a gente vai tendo fé, né, aumentando a nossa fé através da leitura da palavra. Só que a gente tem que entender como ela foi feita, como ela foi impressa, como ela foi escrita, quais as lutas que passaram para que essa palavra chegasse às nossas casas hoje, às nossas mãos, aos nossos aparelhos eletrônicos, né, modernos. Então, nós temos que passar por um processo de estudo para a gente entender, para poder ensinar, né? Que ninguém não ensina aquilo que não sabe. Então, a gente aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, a gente vai poder pregoar a palavra com mais autoridade, vai poder falar com mais convicção daquilo que nós conhecemos, né? Se eu conheço a minha casa, eu sei falar dela, mas se eu não conheço a sua casa, não tem como eu falar da sua casa sem conhecer. Então, que nós venhamos se apegar com a palavra de Deus para que tenhamos entendimento, porque hoje está muito falho a respeito de pregação, a respeito de falar sobre a Bíblia, e a palavra vai dizer que aqueles que pregam errado, aqueles que falam errado, aqueles que ensinam errado, será cobrado em dobro. Amém? Aí vamos falar hoje sobre o assunto número 7 do livro Bibliologia, né? As Bíblias impressas mais antigas. O Antigo Testamento impresso em hebraico. O primeiro texto impresso em hebraico do Antigo Testamento foi publicado em 1488, em Sonzinho, na Itália, que contém sinais vocálicos, né? Já começou a entrar a Bíblia que nós usamos hoje, né? E o segundo texto mais antigo impresso em hebraico do Antigo Testamento é a constante da Bíblia, chamada Complutensiana Poliglota,
preparada pelo cardeal Ximenes de Cisneros, da Universidade de Alcalá, próximo a Madrid, Espanha. Nós vamos abranger vários temas, várias datas, mas é bom a gente sempre colocar o Espírito na frente, né? A gente vai falar alguns nomes. A primeira Bíblia foi a Bíblia Rabínica, o texto preparado por Jacob Ben Shaim. Estou citando alguns exemplos das Bíblias que foram impressas. O texto de Amsterdã, o texto de Kinnicott, o texto de Lateres e o texto de Rodolphe Killian. Foi diversos anos, demorou diversos anos para que a Bíblia chegasse até nós, a partir do primeiro século. Por quê? Por que a Bíblia foi escrita? Na verdade, a palavra era inicialmente para ser passada oralmente, né? Ela era passada oralmente, só que conforme os anos se passavam, conforme os apóstolos iam pregando, iam passando de um para outro, a palavra foi se distorcendo, né? Foi distorcendo aquela palavra original da vinda de Cristo. E para que não acontecesse isso, João então decidiu escrever no primeiro século a respeito de tudo aquilo que Jesus tinha falado, tudo aquilo que Jesus tinha vivido, porque os cristãos estavam esquecendo. Assim começou a escrita, começou a luta, né? A partir do primeiro século, começou a luta para escrever o Novo Testamento. Só que aqui nós vamos falar do Antigo, do Novo, vamos viajar entre um e outro, indo para frente, voltando para trás, porque eu acredito que a palavra ela é falada, ela é lida no Antigo Testamento, ela é lida no Novo Testamento e ela se completa, né? Porque antes era Jesus promessa, né? Promessa da Bíblia, e depois Jesus revelado, né? Aí, o que nós podemos falar sobre essas impressões, né? Nós vamos tentar pegar as mais importantes, porque é muito grande, é um assunto que é muito extenso, então a gente tem que simplificar, né? Nós falamos sobre o Antigo Testamento, que teve alguns estudiosos, alguns cristãos antigos que conseguiram trazer essa palavra para a gente, né? Através do Antigo Testamento, que foi escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo, começou a ser escrito, né? Começou quando Moisés nasceu e tal, quando o povo foi liberto, aí Deus começou a ordenar as escrituras, né? Começou a colocar no papel, colocar na pedra, no papiro, no pergaminho, da forma que era, para que essa palavra chegasse a nós hoje. Tá bem? E sobre o Novo Testamento, ele foi impresso através da língua grega, né? Porque o Novo Testamento já foi falado na língua grega. Ele foi escrito em aramaico, hebraico, aramaico, só que foi traduzido para o grego, né? O primeiro texto impresso do grego do Novo Testamento é a Conciliana Poliglota, de que já falamos quando nós ocupamos o texto impresso em hebraico, né? Foi tirado da poliglota. Alguns exemplos. O texto de Erasmo, filósofo teólogo holandês, né? Publicado e distribuído em 1516. Esse foi o primeiro texto impresso e distribuído do Novo Testamento, a Poliglota do cardeal Ximenes. Só veio ao público em 1522, mas foram impressas entre 1514 e 1517. Aí tem outros bem importantes que a gente falando desses nomes todos, vai chegar nessa Bíblia que nós temos hoje, né? Nessa atualizada, nessa revista. O texto de Robert Stephanus, o texto de Teodoro Beza, o texto dos irmãos Elzeres, o texto de Westcott Hort, que são ingleses, né? já bem atual, de 1880, eles fizeram uma nova versão, tudo baseado nas antigas escrituras. E por fim, os mais recentes textos impressos no Novo Testamento, que são de Herman, de Von Ronde,
Snyder, Herbert Nestlé. Este último é muito utilizado no preparo de versões modernas. Herbert Nestlé, ele foi um cara que escreveu, ele estudou, ele traduziu, ele atualizou muitas coisas. E a maioria das palavras das Bíblias escritas no mundo é através das traduções dos textos bíblicos. Amém? Agora eu vou falar uma coisa interessante, porque essas palavras, a Bíblia, o Novo Testamento, começou a ser escrito no século I, né? Do século I até o século XV, né? Ou seja, 100 anos depois que o Senhor morreu e ressuscitou, subiu ao céu, mas para ser exato no ano de 95 depois de Cristo, e ela foi escrita traduzida até 1514. Aí logo depois disso nós vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. A palavra vai dizer que... A palavra história vai dizer, né? Porque as pessoas eram os céticos, né? Eles entram numa história que quer prova, quer isso, quer aquilo. Fala assim, não tem como provar, que a Bíblia é muito antiga, não tem os originais. E nós estudamos e entendemos na aula passada que por que às vezes o Senhor não deixou que os originais estivessem aqui presentes para nós hoje, né? Porque tem pessoas que adoram aquilo que não deveria adorar, né? Desrespeitando o primeiro mandamento da Bíblia. Então acredito que o Senhor tirou esses antigos testamentos porque eles adoram. As pessoas têm costume de adorar as coisas antigas, vindo de Deus, de certa forma. O manuscrito do Mar Morto. Vamos falar sobre o manuscrito. Num certo dia de verão, em 1947, o pastor beduíno árabe Mohammed Al-Adib, ele estava com uma cabra perdida, desgarrada, e ele foi atrás dela, nas montanhas rochosas, né? Ali próximo entre Belém e o Mar Morto, tem umas montanhas rochosas, muita caverna, muito íngreme, muito difícil de acessar. E ele foi atrás dessa cabra dele, foi procurar ela, e ao avistar uma caverna, ele atirou uma pedra dentro da caverna e escutou barulho de cactos quebrando. Aí ele chegou, entrou lá e conseguiu encontrar um dos maiores achados da humanidade. Ele achou nessa caverna 12 manuscritos do livro de Isaías, bem antigo, que provavelmente não, a ciência prova que é de 100 anos antes de Cristo. E aí é onde que entra o poder de Deus, do Espírito Santo, onde que entra a capacidade de Deus de preservar aquilo para que nós venhamos receber, né? Deus usa as pessoas, Deus usa isso, usa aquilo, usa diversas formas, diversas formas de agir o Senhor tem. Mas a palavra de Deus, o verbo, vai falar que é o sal, que mostra o caminho. E o que é que eu vejo com isso? Com o zelo do Senhor, de preparar pessoas, de guiar pessoas a esconder esses manuscritos na caverna para proteger, para provar. Porque cada dia que passa, a história, a arqueologia vai provar que existiu Babilônia, que existiu o profeta, que existiu Davi. Então os céticos estão cada vez mais cristãos, né? Porque está sendo provado, porque tem gente que só acredita naquilo que vê, porque não aceita a revelação do Espírito Santo. Mas nós somos cristãos diferentes, nós entendemos, falamos da Bíblia, mas com discernimento do Espírito Santo, né? Aí o Senhor escondeu isso aí para que seja achado, para ser achado hoje, para ser provado que Ele é poderoso e Ele faz todas as coisas. Amém? Nós vamos citar alguns fatos a respeito dos manuscritos, vamos falar um pouco mais profundo a respeito dos manuscritos.
o cálculo da data de um manuscrito, né? A gente vai falar, provado cientificamente, né? Elas são calculadas, as datas do manuscrito, elas são calculadas de algumas formas diferentes. Pela forma das letras, né? Pela forma da escrita, pelo modo como estão escritos, né? Se as letras estão separadas, se estão juntas, pelas letras iniciais de títulos, tipo como parágrafo, mudança de assunto, não tinha parágrafo, mas a mudança de assunto que hoje foi colocado parágrafo. E o mais interessante deles, que eu acho que a maioria das pessoas que estudam um pouquinho sabe, que é interessantíssimo, é sobre o carbono 14. Aí eles fazem teste de tudo para ver a idade. E o carbono 14 é o mais preciso de todos. Porque a própria natureza emite uma radiação. A cada 5.600 anos, ela vai perdendo um pouco dessa radiação. Por isso que eles conseguem fazer cálculos precisos, né? Aí eles vão pegar, aí eles pegaram o pergaminho, vamos falar dos manuscritos, né? Eles pegaram o pergaminho, um pedacinho do papiro, eles colocam no fogo, aí pela fumaça eles conseguem analisar a idade do manuscrito, a idade da pedra, a idade do osso, a idade de diversos materiais, né? Que nós temos no mundo da arqueologia. Então eles pegaram um pedaço do pergaminho, do livro que envolvia esses pergaminhos, e fizeram o teste de carbono 14. E veio a datar que o linho era de 33 depois de Cristo. Era do ano 33 depois de Cristo. E as escrituras, os pergaminhos, eram de 100 anos antes de Cristo. Então, está provado aí para quem quiser, para o estético, para quem quiser, que a palavra de Deus, ela existe, os profetas existiram sim, que o Espírito Santo nos revela isso diariamente, através da nossa continuidade, do nosso amor, do nosso envolvimento com a palavra de Deus. Mas é bom ser provado cientificamente, porque dá respaldo para você falar, dá respaldo para você provar que realmente Deus existe. Porque ele fez a natureza de uma forma que hoje ele deu inteligência para o homem saber o tanto de radioatividade que o Sol emite em cima daquelas coisas que estão vivas, para saber a idade quando elas morrerem. Quando elas morrem, para de emitir, né, a radiação. Então daí eles conseguem, através do carbono 14, saber as datas do manuscrito, as datas de outros achados agora que estão sendo achados a respeito da Babilônia, que estava perdida, a respeito de vários assuntos bíblicos, de vários utensílios bíblicos, de cultura, de tudo que estão achando descoberto todo dia, né? Porque a palavra vai dizer que os segredos serão revelados, né? Então, que os segredos estão sendo revelados. Por quê? Porque Cristo está próximo de voltar. Nós temos que crer nisso, porque a palavra fala e a palavra não mente, como foi dito nas aulas anteriores. Vamos agora entrar no assunto a respeito da tradução da Bíblia. Era preciso traduzir a Bíblia para dar cumprimento às palavras do Senhor Jesus, após ressuscitar. A palavra diz assim: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto pode ser achado no livro de Marcos, capítulos 16, versículo 15. Então você vai ver que o Senhor Jesus queria que a palavra fosse disseminada, né? Queria que nós todos pregássemos, falássemos dele, falássemos do seu retorno, da sua vinda. E a gente lê na Bíblia, vai falar, o Senhor Jesus ele vai dar autoridade ao Antigo Testamento e continuidade ao Novo Testamento através daqueles feitos que ele fez, através das suas palavras. Porque o mundo é dividido em nações, tribos, países, línguas diferentes. E como que o Senhor conseguiu abranger o máximo possível, abranger todo mundo? Através da escrita, né? Através daquilo que ele revelava para os seus
escolhidos para os profetas e aqueles que tiveram a iluminação do Espírito Santo para escrever a palavra. E se você ver a história de Jesus, a história quando ele estava na terra, sobre a terra, ele escolhia os pontos específicos, ele escolhia cidades específicas para que daquela cidade fosse compartilhado, fosse disseminado, ou seja, eram cidades portuárias, eram cidades ricas, era cidade onde os mercantes passavam, os mercadores, os comerciantes passavam, escutavam, levavam e iam espalhando. Mas através da palavra, através da escrita, você ouviu que era bom, né? A escrita era uma coisa que na época, ele viveu na época do Império Romano, e a Grécia, né? Os gregos eram muito eruditos, eram muito sábios, e eles espalhavam aquela filosofia, aquele negócio. Então o Novo Testamento ele foi escrito no grego, né? As versões semíticas, o Pentateuco samaritano. O Pentateuco samaritano é uma das versões do Novo Testamento. É a mistura do hebraico, né? Do aramaico, do aramaico com síriaco, né? Foi quando um rei de Samaria, Sargão II, trouxe vários siríacos para morar em Samaria, e eles misturaram as línguas e acabaram que eles fizeram uma versão sobre o Novo Testamento, né? É a versão samaritana, Pentateuco. As versões gregas, a Septuaginta, ela é falada, ela é escrita, ela é dita sobre os algarismos romanos, né? LXX, que significa os 70, porque tinha um líder da Grécia, né? Ptolomeu Fidel. Ele pediu para que, através de uma carta, o escritor lá mandasse uma carta para o sacerdote da época, né? Eleazar, e pedisse que eles viessem relatar, porque ele tinha a maior biblioteca do mundo, só que não tinha nenhuma versão do Novo Testamento em Alexandria. Ele queria aquilo lá, e ele então mandou uma carta, mandou um pedido para o sacerdote Eleazar, e ele escolheu 6 de cada tribo, formando 72. E quando eles chegaram na Grécia, eles começaram a traduzir, e eles cumpriram a missão deles, eles traduziram todo o Novo Testamento em 70 dias. Então foi colocado o nome da Septuaginta. Esse é um dos maiores feitos para falar que a palavra de Deus era linda, tremenda, maravilhosa. Poder de Deus, né? Eles traduziram tudo em 70 dias, coisa que homens duravam a vida toda para traduzir e ainda não conseguia traduzir. Esses homens escolhidos a dedo conseguiu traduzir em 70 dias, né? E isso, a respeito dessa Septuaginta, dessa versão grega que eles traduziram, nós podemos entender um pouco mais no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né? É a plenitude dos tempos, onde vai falar sobre a plenitude dos tempos. Que o Senhor, né? O Senhor veio para mostrar a gente através de diversas formas que o livro, as escritas inspiradas por ele, né? Por ele, as palavras dele e dos seus discípulos, lá em Gálatas 4:4, você vai ter uma base maior sobre isso. Aí tem a versão de Áquila, a versão de Teodosião, a versão de Símaco, feita em 218 depois de Cristo, a versão da Ecápsia de Orígenes, e as versões síricas. Essa Zápia de Orígenes, ela é muito usada hoje, ela foi usada por alguns tradutores, alguns europeus, né? Foram lidos por vários nomes,
através do poder de Deus, através do discernimento que o Senhor dava a eles. Eles estudaram a palavra para traduzir, então tem muito da nossa Bíblia tem a respeito dessa exata de origem. Amém? Vou falar sobre uma palavra aqui, uma tradução, que ela é um pouco importante. Apeshit, que significa simples, uma palavra simples, traduzida simples. Foi diretamente do hebraico, pela igreja síria. Ela foi traduzida diretamente do hebraico, ela não foi traduzida do grego, ela foi traduzida diretamente do hebraico, ela não passou pela Septuaginta. E ela abrange pela primeira vez no Novo Testamento, porque tinha a versão do Antigo Testamento. Então eles pegaram o Novo Testamento. O que eles quiseram implantar nisso? Eles quiseram não pegar do grego, achando que poderia ter muitas falhas, né? Conforme os anos acontece, né? As versões das pessoas, né? Cada um tem sua opinião, cada um tem sua versão, cada um tem sua língua, sua cultura, e vai colocar aquilo que ela acha melhor para que o entendimento daquele país, daquela cultura, venha compreender. E eles abrangiram o Novo Testamento, então, na Igreja do Ocidente, mas eles foram pegar da língua original, né? Do aramaico. E eles traduziram direto e não viram tanta diferença. Então, eles empregaram isso na Bíblia deles, né? Na Peshitta. E as versões latinas? O latim era a língua falada pelos romanos, né? Foi uma das línguas mais importantes, tanto na época de Cristo, né? Durante e depois também, dos primeiros séculos. Por quê? Porque o Império Romano, né? Os romanos, eles falavam latim. Ela era a língua que eles usavam, né? E eles falavam latim. E por que a língua é importante? Porque o latim era a língua usada pelo último império. O Império Romano foi o último império que existiu na Terra. Depois disso não teve mais império, não teve mais... eu costumo falar aquela história de guerras constantes para conquista de terrenos, conquista de espaço, né? Então, também a palavra vai dizer também que Stephanos, né? Flávio José, um dos historiadores, ele é israelita, judeu. Ele é muito interessante, eu já li alguns livros dele. Ele comenta em detalhes alguns fatos que ele viveu, presenciou, porque ele trabalhava para os romanos, ele vivia em Roma, só que ele era judeu. Então ele tinha acesso, por causa de conhecimento dos senadores, das altas patentes do Império Romano, ele tinha acesso de andar livremente, né? Então ele vai detalhar algumas coisas sobre o primeiro século, sobre a época de Jesus, a época da destruição do templo, que são interessantíssimas. Flávio José, ele vai colocar bem, ele vai ser bem, como é que fala? Fugiu a palavra agora da minha boca. Ele vai ser bem específico na placa que foi escrita lá, né, pregoada na cruz de Jesus, né? Porque ela foi escrita em latim, e ele vai falar, porque latim, ela foi escrita em latim, em aramaico, porque era a linguagem dos judeus, né? Os judeus, como estavam em Israel, mas também estava escrito em latim. Ele vai falar, portanto, a língua foi muito interessante, muito importante, né? E o latim foi implementado à medida que o Império Romano realizava suas conquistas, né? Ela foi espalhada pelo mundo todo. João em seu Evangelho diz que o título sobre a cruz era escrito em latim, e isso pode ser achado no livro de João, capítulo 19, versículo 20. E as versões latinas foram a antiga versão latina, a Itala, a revisão de Jerônimo e uma das mais importantes, a Vulgata, né? É uma nova versão da Bíblia por Jerônimo. O Antigo Testamento, traduzido diretamente do hebraico, e do Novo Testamento revisto em assuntos bíblicos. Foi Jerônimo, um homem muito sábio no seu tempo. Ele era dotado de grande piedade e valor moral.
Para realizar essa obra, ele instalou-se no mosteiro em Belém, baseou-se na Exápia de Orígenes. A versão foi feita em 387, entre 387 e 405 depois de Cristo. Tinha Jerônimo 60 anos quando iniciou a tarefa. E já antes em Belém ele fizeram a revisão da antiga versão latina, né? A Vulgata foi a Bíblia da Igreja do Ocidente, ou seja, através da Vulgata, né? Ela veio partir, a nossa Bíblia partiu boa parte daí, né? E a eslavônica feita no século IX com a base da Septuaginta. Aí misturaram a Vulgata com a eslavônica e fizeram a nossa Bíblia hoje, né? Eles atualizaram com umas coisas bem interessantes, né? Aí tem as versões europeias, né? Que após um intervalo de 300 anos começaram no século XIV as traduções na língua europeia, né? A primeira foi em francês, em 487, a italiano, aí depois alemão, sueco, dinamarquês, holandês, espanhol, finlandês e por último português. Em 1681, a Bíblia hoje está traduzida não só em todas as principais línguas da Europa, como também nos principais idiomas, né? A Bíblia, ela abrange, ela é um Guinness Book, vai falar que ela é o livro mais lido, mais comprado, mais vendido do mundo. Ela está traduzida em quase todas as línguas, né? E mais atualizada. Para ser exata, em 2.150 línguas a Bíblia ela é traduzida. Só que ainda falta mais de 1.000 línguas e mais de 7.000 dialetos, né? Porque tem países da África aí que eles falam uma língua universal, né, no país, mas tem cerca de 1.000 dialetos diferentes nas tribos, né? Em cada cidade ou vilarejo que se encontra. Então a Bíblia foi traduzida e revista e atualizada. Ela é atualizada agora com a nossa tecnologia, ela é bem atualizada. Mas eu aconselho você ler a versão mais antiga. Sempre que você conseguir encontrar uma versão traduzida mais antiga, ela vai estar mais perto do original. Porque as pessoas mudam muitas palavras, né? Através da escrita, através daquilo que foi revelado, através das traduções. Já teve várias mudanças, né? Mudança em parágrafo, mudança em sinais vocálicos, né? Essas Bíblias traduzidas aqui, elas já tinham sinais vocálicos, já tinha acentuação, que no original não tem vírgula, né? Não tem parágrafo. A pessoa lê e tem um entendimento do céu. Claro que muitas dessas coisas, elas veio para o nosso entendimento, mas algumas delas, elas fogem um pouco do assunto. E se você não souber o português, no caso da nossa língua, se você não empregar o português na sua vida diariamente e saber, então você pode se perder um pouco no meio da palavra. Por isso que eu falo e sempre digo que é interessante que quando você pegar a palavra do Senhor para ler, você se coloque em relação com Ele, relacionamento íntimo, ore, peça discernimento, entendimento, porque Ele é poderoso para dar discernimento e para nos capacitar a ler a palavra. Amém? As versões em português, elas são duas mais famosas, né? São a de João Ferreira de Almeida e a de Figueiredo, né? Mas vamos falar sobre as versões. Primeiro, como que ela começou a ser traduzida, né? As versões de português. Como aconteceu em relação aos outros idiomas, a Bíblia não foi inicialmente traduzida por inteiro em português. Dom Diniz, rei de Portugal, em 1279, de 1279 a 1375, traduziu da Vulgata uma parte do livro de Gênesis. Aí depois, o rei Dom João I, de 1385 a 1433, ordenou a tradução dos evangelhos. Este mesmo rei, ele traduziu o Salmo. O rei do século XV, em 1495, a rainha Leonor, casada com Dom João II, mandou publicar o livro Vida de Cristo, uma espécie de harmonia dos evangelhos.
Eu já tive a oportunidade de ler esse livro, é bem interessante, é bem legal mesmo. Os evangelhos, ela fez claro que com um dedinho da rainha, né? Ela colocou algumas coisas que não tem na Bíblia, no nosso evangelho, mas é bem interessante porque ela não foge do assunto. O assunto é bem fixo no Jesus, né? E depois ela mandou traduzir, mandou publicar o livro A Vida de Cristo e depois uma espécie de harmonia dos evangelhos, em 1505. A mesma rainha mandou imprimir Atos e as epístolas, né, universais. Então, ou seja, essa rainha aqui, ela foi visionária, ela fez muita coisa. Ela mandou imprimir, né, ela mandou colocar do jeito que a nossa Bíblia é hoje. Ela mandou colocar as epístolas porque até então só tinha os evangelhos e os salmos, né? E o Antigo Testamento, claro, porque estava sendo traduzido, mas com muita dificuldade. As versões completas em português. A primeira, vamos falar de João Ferreira de Almeida. Foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, em Batávia. Então, capital de Java, né? Hoje ela é Jakarta, capital da Indonésia. Ela é situada lá. Ela foi conquistada pelos holandeses, mas foi dada aos portugueses em forma de casamento, né? Alianças que eles faziam antigamente. Essa parte aí foi dada aos portugueses. E Almeida traduziu o primeiro livro, o primeiro Novo Testamento, né, totalmente, e ele terminou ele em 1670. Mas ele só foi impresso em 1681. E é legal a gente falar essas datas aí, porque tem gente que costuma, eu não costumo discutir sobre isso, porque a pessoa, para discutir comigo, ela tem que ter pelo menos uma base igual ou mais do que eu para mim aprender. E eu tento ensinar, e geralmente a pessoa que quer discutir, ela não quer aprender. É bom falar porque ela foi impressa em 1681, né? Ela foi traduzida em 1670. Ela foi impressa lá em Amsterdã, na Holanda, 100 anos antes da primeira edição católica. 100 anos antes. Aí fala assim, por que vocês seguiram a Bíblia? Eu, inclusive, escutei hoje. Da Bíblia católica. Não é verdade. A Bíblia, essa Bíblia que a gente usa, de João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida 100 anos antes da de Figueiredo. E tá aí, os livros de história tá aí, né? História do Brasil, história tá para todo mundo, para quem quiser ler. É só pegar a internet hoje, Google, né? Wikipedia, é fácil demais, né? E ele também traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48, versículo 21. Então ele morreu. E os amigos missionários deles pegaram e terminaram de traduzir o Antigo Testamento. Mas primeiro ele traduziu o Novo Testamento em português completo em 1670, sendo impressa em 1681. E a versão Figueiredo. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, português, ele levou 17 anos no preparo da sua versão. Publicou o Novo Testamento em 1781, exatamente 100 anos depois que ele publicou. E o Antigo Testamento em 1790. É da tradução Vulgata, também usada pelo Ferreira de Almeida, não, Almeida. Foi um dos maiores latinistas do seu tempo, desde 1821. Teve algumas, já tinha no Brasil algumas empresas que já imprimiam, né? Então foi bem legal porque se uniram e fizeram isso aí e publicaram, né? A história vai dizer que a Bíblia católica, traduzida por Figueiredo, hoje, ela tem mais assuntos, mais quantidade de assuntos do que a primitiva. Ou seja, foi acrescentado alguns livros, algumas palavras, algumas coisas que não foram traduzidas pelo nome lá que eles colocam lá no começo da Bíblia, né? Traduzido em revista e tal. Eles colocam lá Pereira de Figueiredo, né? Antônio Pereira de Figueiredo. Mas aí a história vai vai ser bem clara que a versão que ele traduziu
não é igual a essa atualizada, né? E também a nossa também tem algumas mudanças em palavras, em gêneros, mas ela é mais correta em algumas coisas. E a de Figueiredo eu acho interessante que ela fala específico lá, bem nítido para quem quiser ler, até que essa de Almeida, João, ela usa eufemismo, ela maquia algumas palavras, né? Porque o crente é sensível, né? Mas a Bíblia da Igreja Católica, ela fala a respeito de adorar outro Deus, adorar outra imagem, é a melhor que tem, para você ler e compreender que é só Deus e pronto, a Bíblia Católica. Negócio que tem que ler, está escrito lá, está escrito com todas as letras, ela é bem específica a respeito disso. Ela tem até negrito, tem algumas traduções que tem negrito lá e destaca a palavra não adorar em outro Deus, Deus feito de barro, coisas em cima, embaixo, dentro dos mares. Ela fala tudo, sem eufemismo, sem maquiar. Ela fala traduzida normal mesmo, com as palavras nítidas para entender que quando ajoelhamos perante outro Deus, quando adoramos outro Deus que não seja o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, se não seja o Senhor Jesus Cristo, a condenação, até a quarta geração da sua família pode pagar. Às vezes você não sabe por que seu filho está passando mal, por que seu filho está sofrendo, porque às vezes lá no passado você pode um dia ter ajoelhado perante outros deuses que não seja o Senhor. Então se você ler e se entrar nesse assunto aí legal com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, ele vai te revelar e vai te mostrar que a palavra não mente, ela vai falar. Amém? Alguns outros informes sobre a Bíblia em português. A Bíblia foi impressa pela primeira vez no Brasil em 1944 pela imprensa bíblica brasileira. Entre as Bíblias mais populares do mundo, destaca-se a Bíblia em português. Ou seja, essa Bíblia aqui, ela é usada em vários outros países para ser traduzida na sua língua dele. É uma versão, uma das melhores, né? Ela só perde mesmo os originais, assim, em termos de visão, em termos de comprometimento, né, com aqueles que traduziram ela. E há no Brasil algumas entidades que ainda imprimem, né, a Bíblia desde 1944. Aí a primeira é três entidades, né? A primeira é a Imprensa Bíblica Brasileira, fundada em 1940. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em junho de 48. E a terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com sede em São Paulo. Aqui para nós ela tem uma, se eu não me engano, ela tem uma no Conjunto Nacional Trinitariana e uma no antigo CONIC, que é Boulevard. Amém? Tem algumas perguntas aí, se você quiser anotar, para que eu vou fazer a pergunta, mas eu não vou dar a resposta. Através desse assunto que nós falamos, né, você tem que compreender e falar a respeito e responder. Responde aí no seu coração, né? O primeiro texto bíblico hebraico foi impresso em que ano? Falei o ano aqui. O primeiro texto bíblico grego foi impresso em que ano? Qual foi a primeira versão grega da Bíblia? Por que a Bíblia recebeu o nome da resposta anterior? Então, a pergunta número 3 responde a número 4. Aí você tem que falar o porquê, ou seja, sua opinião, né? Não é coisa dita e falar. E a quinta pergunta é: em que ano foi impressa a Bíblia no Brasil? Vai acabar de ter dito isso, né? Senão é só voltar o vídeo aí. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que está presente, que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa estar mostrando que a palavra dele, ela é um manual escrito, revelado por ele, para que você imprima ela na sua vida também,
agradecendo a todos, que o Espírito Santo venha nos comandar, que o Senhor Jesus possa estar no comando das nossas vidas. Vamos entregar a Ele todas as nossas ansiedades nas mãos dele, porque Ele é o único que é poderoso para perdoar, Ele é o único que pode nos aliviar. E através da palavra, você vai compreender mais aquilo que Ele quer te falar, que Ele quer falar ao seu coração. Valeu, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira que vem nós temos a quarta aula a respeito. Vamos continuar, né, no assunto. A gente vai falar sobre o cânon, né? Nós vamos falar sobre os livros apócrifos, vamos abranger vários assuntos aqui, mas a gente vai entrar nesse assunto dos cânon, né? Do cânon e dos apócrifos. Porque as pessoas perguntam por que na Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Aí a gente vai explicar um pouquinho, vai tirar uns 5 minutinhos para falar a respeito disso. Amém? Valeu, até sexta. Deus abençoe.